Estamos a celebrar na nossa igreja o 97º aniversário. A nossa igreja foi organizada aqui em 1923, tendo o trabalho iniciado no ano anterior. Portanto, daqui a pouco estamos a fazer 100 anos de testemunho nesta cidade. E durante estas décadas, muitos têm passado por aqui, muitos têm ouvido a palavra, muitos também se têm convertido e deixado que o Espírito do Senhor transforme as suas vidas. E nós queremos naturalmente olhar não tanto para trás, se bem que estamos gratos por esse passado, mas olhar para diante, para aquilo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, porque é o dia de hoje que nós vivemos e o dia de amanhã que esperamos viver na graça do Senhor, onde quer que seja e de que modo for, não é? Haja o que houver, seja a que preço for, nós continuamos a confiar no Senhor. Vamos orar. Querido Deus e bom Pai do céu, nós te agradecemos muito pela tua graça na nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque tu tens estado connosco neste dia. Te agradecemos também, ó Deus, porque ao longo destes quase 100 anos tu tens abençoado esta igreja, tens sido connosco, Senhor, nos últimos dias, tens sido também com todos aqueles que nos antecederam, Senhor, em testemunho nesta cidade e nas localidades ao redor. E nós te agradecemos por aqueles que, através do ministério desta igreja, foram tocados pela tua palavra, foram naturalmente, Senhor, convertidos pela ação do teu Espírito e também por essa mesma ação foram transformados. Nós te agradecemos, Pai do céu, pela riqueza que nós temos de vida eterna, Senhor, por esta confiança que o Senhor nos tem dado e que assenta na tua palavra de que realmente aquele que crê tem a vida eterna, Senhor. Muito e muito obrigado, Pai do céu, porque nos congregamos aqui com este propósito de louvar o teu nome, de te adorar, porque somente tu és digno de toda a adoração e de todo o louvor. Mas também, Senhor, ouvir a tua palavra para que ela nos fortaleça, nos encoraje, nos anime e também nos oriente, Senhor. E na verdade, Pai do céu, nós esperamos que isso aconteça, porque quando o teu Espírito está no meio do teu povo, há comunhão contigo. Quando o teu Espírito está no meio do teu povo, há naturalmente salvação, há transformação, Senhor. E nós queremos, ó Deus, rogar-te que tu nos venhas abençoar aqui, que a tua presença se faça sentir, que realmente, Pai do céu, nós possamos dizer que estivemos na tua presença, que tu estiveste no nosso meio, que nós fomos tocados pelo teu Espírito, Senhor. Vem por isso, Pai do céu, abençoar-nos, não apenas os que estão aqui, mas outros que venham a caminho, que também eles venham debaixo da tua proteção e aqui possam ser animados, encorajados, fortalecidos na sua fé. E se algum vem com algum problema, Senhor, espiritual, emocional, físico, Senhor, que tu toques com o teu Espírito nessa vida, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu convido novamente a igreja a estar de pé. Está ali um trechinho da palavra do Senhor, que está em Salmo 105, os primeiros versículos, que diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Glória a Deus. Estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso agradecimento. Somos gratos, Senhor, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Neste primeiro corinho, os irmãos poderão fazer os seus dízimos e as suas ofertas. Aleluia.
Jesus. Obrigada, Senhor. Nós cremos no Senhor. Cremos na Tua palavra, que é fiel. Aleluia. Por tudo que há de fazer, por Tuas promessas, por tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Graças ao Senhor pelos 97 anos desta igreja, a igreja de Cristo na face da terra. Tem enfrentado sempre batalhas, mas nós somos um povo mais do que vitoriosos. Aleluia. E que venhamos buscar do Senhor, que sejamos instrumentos de bênção nos dias que estamos vivendo. E esse hino fala muito sobre isso, para que o Senhor venha usar as nossas vidas, nas nossas famílias, junto àqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Aleluia. Esse é ministério, irmãos. Cada um de nós somos um pequeno missionário, onde o Senhor tem nos colocado. Ele fala através das nossas vidas e precisamos apenas nos dispor. Aleluia. Assim seja, Senhor.
Mirtes Matias escreveu o poema Caminhos de Deus. Senhor, do alto sei que vês melhor. Quanto mais se sobe, maior a visão. Teus olhos abrangem a eternidade, contemplam o sol em sua imensidade e veem o verme a se arrastar no chão. Então, para que ficar gritando ao mundo: olha o que tenho, o que sei, o que sou? Se lá do alto vês o mundo todo, tu sabes, Senhor, onde eu estou. Tu sabes porque vim ao mundo. Tens uma missão para mim. Nada mais falta que submissão. Dizer ordena, abrir o coração, ouvir a ordem e obedecer então. Sem importar a obra que a mim couber, ou o lugar que o meu campo esteja. Pode ser mesquinha a minha atuação, o que me importa é a tua aprovação, ser tudo aquilo que tu queres que eu seja. Talvez não tenha a sorte das estrelas, que belas cintilam, dando inspiração.
Talvez meu campo seja o mais mesquinho. Que me importa se me tornar caminho por onde passa tua compaixão? Foram caminhos os servos do passado, através da história, traços de luz. Abraão e Moisés, José, Ruth e Davi, Jonas e Esther, foram, no tempo aqui, apenas caminhos em direção à cruz. Os que vieram depois também são caminhos, por onde a graça de Jesus passou, em busca do oprimido e do aflito. Caminhos que se fundem no infinito, o único caminho que um dia me salvou. Agora, Senhor, a minha prece. Eu quero a graça de participar. Se não posso ser um caminho brilhante, faz-me atalho na serra distante, mas onde o mundo veja o teu amor passar. Usa-me, Senhor, em todo o tempo, para que no dia que voltar ao céu, possa dizer-te com um sorriso doce: nada fiz, nada juntei, nada trouxe. No mundo fui apenas um caminho teu. Graça e paz, queridos. Nós tivemos sim um tempo gostoso hoje pela manhã. Não é a primeira vez, estava aqui a dizer para os irmãos, eu ainda me lembro do tempo em que eu tive o privilégio de falar de um aniversário de uma igreja também de 134 anos, naquela altura, há 6, 7 anos atrás, lá na cidade de Birmingham, na Inglaterra. E foi um privilégio. Então, quando o pastor me pediu para falar hoje, me voltou à memória aquela igreja. 134 anos, né? É mais do que... É 1/3 da vida do Canadá, do país do Canadá. É isso que a nossa igreja hoje está a celebrar, né? 97 anos. Vocês portugueses têm tanta história aqui. Para você, 97 anos não é nada, né? Vai falar de povo americano, vai falar de paquistanês. Vai falar para nós brasileiros, é quase que 1/5 da existência do Brasil, o país que eu venho. Mas é um privilégio. E não tem nada melhor para nós do que falarmos da Bíblia, né? Que nós podemos errar nas Escrituras jamais. Então, como é que nós podemos celebrar o Senhor sem errarmos? É realmente meditando naquilo que Ele deixou escrito para nós. E também é interessante pensar que em 97 anos, aquilo que Jesus disse há mais de 2000 anos, continua a ter os mesmos efeitos, né? A palavra de Deus, ela permanece para sempre. E João ainda fala que Cristo, na verdade, é que é a palavra, é a ação, é o que sustenta o universo. Então, eu gosto de imaginar, sabe, irmãos, eu não tenho dom do teatro, eu não sou aquele que vem aqui na frente para louvar, porque a minha voz não me permite, a não ser do coração, mas eu amo meditar e imaginar cenas bíblicas, né? E hoje pela manhã estava a falar com o pastor, 2 textos que me fazem pensar muito e imaginar muito, é o que eu quero compartilhar com vocês. E também quero dizer o seguinte: é uma pena que a Malta que estava na parte da manhã com os irmãos e as irmãs não possam estar à tarde, porque estão do isolamento, da distância social, ou aí de risco. Mas Paulo, ele escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: olha, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Às vezes não, sempre nós temos que ouvir a mesma palavra para que ela fique inculcada na nossa mente. Então, que Deus fale aos nossos corações. Mais uma vez, pastor José, irmãos, parabéns pelo aniversário da igreja, pastor, pelo convite. E vamos orar para Deus falar aos nossos corações e para que nós venhamos praticar, através do auxílio do Espírito Santo, aquilo que Ele falar conosco. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse culto, agradecer a Deus porque há 97 anos atrás, ou um pouquinho mais, o Senhor determinou que houvesse aqui uma comunidade do Senhor, um povo do Senhor, ou parte do corpo de Cristo local. Deus, então nós te rendemos graças, Senhor Jesus, porque o único que está a ser homenageado, Pai, nesse dia de hoje, é o Senhor.
Nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome apenas, porque nós não temos nada em nós para tirarmos proveito do Teu dia, Senhor. É para a honra e glória do Teu nome é que nós estamos reunidos aqui. Pai, fala aos nossos corações através da Sua palavra e que muitos outros anos, Senhor, venham se repetir nesse local. Que as portas estejam sempre abertas, Deus, para que o povo continue a Te adorar e aqueles que estão famintos, ó Deus, venham ter alimento para as suas almas. Então fale conosco, Espírito Santo, e glorifique o nome do Senhor Jesus mais uma vez nesse dia. Então nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o 33. Mas a princípio eu vou ler com os irmãos do versículo 13 até o versículo 22, tá bem? Até o versículo 21. Então deixa aí as vossas Bíblias abertas. Mateus capítulo 14, versículo 13 até o 21 e depois do 22 até o 33, tá bem? Vamos ler. Quando Jesus recebeu aquela notícia, retirou-se de barco e foi sozinho para um lugar isolado. Mas a multidão, ao saber disso, deixava as suas povoações e seguiu por terra. Assim, quando Jesus desembarcou, viu uma multidão enorme. Sentiu-se comovido com aquela gente e curou a todos os doentes que havia entre eles. Ao entardecer, os discípulos foram ter com ele e disseram: já é muito tarde, e esse sítio aqui é isolado. Manda esta multidão embora para que eles vão às aldeias comprar alguma coisa para comer. Porém, Jesus observou: não há necessidade de eles irem embora, deem-lhes vocês de comer. Os discípulos responderam: mas olha, que só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos cá, ou dai-me o que vocês têm, disse Jesus. E deu ordens para que a multidão se assentasse na relva. Depois pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos distribuíram pela multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E com os bocados que sobejaram, encheram-se 12 cestos. O número dos homens que comeram dava por volta de 5.000, não contando as mulheres e crianças. Versículo 22. Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes para irem à frente, para a outra banda do lago, enquanto se despedia da multidão. Depois subiu sozinho ao monte para orar. Quando anoiteceu, ainda lá estava sozinho. Entretanto, a embarcação estava já bastante longe da terra. Ia sendo batida pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi então ter com seus discípulos, caminhando por cima da água. Quando eles o viram a caminhar por cima da água, ficaram assustados, dizendo que era um fantasma, e gritaram, cheios de medo. Mas Jesus imediatamente os tranquilizou: coragem, sou eu, não tenho medo. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima da água. Jesus acedeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a caminhar por cima da água em direção a Jesus. Mas quando viu que o vento era muito forte, teve medo. Começou a afundar-se e gritou: salva-me, Senhor. Jesus estendeu logo a mão e o segurou. Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando eles subiram para o barco, o vento parou. Os que estavam na embarcação inclinaram-se diante de Jesus e exclamaram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então essa é a passagem que Deus colocou no meu coração
para nós ouvirmos e pensarmos e meditarmos um pouco dela nessa noite, nesse aniversário da igreja, né? Nós estamos aqui a celebrar, vamos mais uma vez a repetir, 97 anos de histórias, de testemunhos, obrigado, de altos e baixos. O que se passa aqui é que Jesus ele recebe uma má notícia, que João Batista havia sido morto. João Batista era o profeta que veio para preparar caminho, que Jesus falou depois de João Batista, ninguém foi maior do que João Batista, nascido de mulher. Então Jesus recebe essa notícia. A gente não pode dizer que ele ficou chateado e foi para o deserto, porque o texto não fala isso. Mas que depois que Jesus ouviu, ele entrou no barco com seus discípulos, estava aí para um local sossegado, sem pessoas. Se era para ter um tempo com Deus por causa da tristeza do coração dele, ou se era porque Herodes estava furioso com Jesus também, ouvia cada vez mais os milagres chegarem às portas do seu palácio, Jesus então se retira. É claro que Jesus não tinha medo de Herodes, ou de nenhum outro homem, porque Jesus também sabia que nada poderia acontecer antes do tempo que Deus havia determinado. Mas a verdade é que Jesus então ele se retira, depois de ouvir essa notícia, pelo mar da Galileia. Mas a multidão estava tão desesperada que ela começa então a seguir Jesus por terra. E aí é que entra aquela parte que eu disse para os irmãos que eu gosto de ficar a imaginar as coisas, né? Você começa a imaginar então, quem teve o privilégio de ter lá em Israel, sabe que o mar da Galileia realmente parece um mar, mas é um lago, né? E aquela ali são morros de altos e baixos, então para andar naquela zona também não é simples, e muito mais uma multidão, porque nós sabemos que é uma multidão, porque pelo menos 5.000 homens estavam ali, mais as mulheres e mais as crianças, então pelo menos de 15.000 a 20.000 pessoas, a andar pela terra, para ter com o mestre, aonde é que fosse que o mestre viesse parar o seu barco num lugar isolado, como o texto assim nos disse. E é interessante dizer, porque quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que acontece, quando Jesus chega até a terra, ele percebe que aquela multidão estava à sua espera. E quando ele chega lá e tem encontro com a multidão, ele olha para aquela multidão e com íntima compaixão, ele vai em direção à multidão e cura todos aqueles que estavam enfermos diante dele. Jesus não estava decepcionado. Você imagina, Jesus teve um retiro espiritual, agora é verão na Europa, as pessoas estão indo por descanso, o pastor José daqui a pouco, se Deus quiser, tira suas férias. Quando o pastor José chega lá no Algarve, vamos dizer que o pastor José vai lá para o Algarve, estou profetizando aqui para o pastor, talvez. Já não vai. Não, quem for. Chega lá, quem está lá? Está lá a congregação todinha. A Igreja Batista está na tua espera, pastor, nas férias. Então assim, tu imagina o que está acontecendo. Não, Jesus ele não faz isso. Quando ele vê aquela multidão de pessoas à espera dele, o que ele faz? Ele vai em direção àquela multidão e os cura. É isso que Jesus tem feito nessa igreja quase um século. Não só nessa igreja, mas ele tem feito isso na multidão que tem seguido, na multidão faminta. Eu falei aqui pela manhã e vou repetir que a multidão faminta ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. E o nosso mestre ele faz isso quando ele olha para a multidão. Mateus capítulo 9, a gente vai ver a mesma coisa. Jesus percorre todas as aldeias, ele vai a todas as cidades, ele cura a todos, e no fim do dia ele ainda olha para a multidão cansado e fala, olha, com íntima compaixão, e ora, e ensina os discípulos a orarem para o Senhor da Seara por mais obreiros, porque a multidão é enorme. E é isso que Jesus faz quando ele encontra a multidão. Então esse é o cenário, tá bem? A multidão segue a Cristo, porque Cristo atrai pessoas. Você não vai ver Cristo trazendo as pessoas a Ele através de convites, a panfletos. Não. Cristo por si só já atrai as pessoas, tá bem? Ele faz convites inesperados, como Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados. Coisas diferentes. Mas se Jesus passasse agora mesmo na rua, meu irmão, eu te digo que eu tirava esse microfone e deixava aqui e ia estar com ele. Porque é isso que acontece, aonde Jesus passa, as pessoas são atraídas. Agora,
tem algumas lições para nós como igreja aprendermos aqui nessa passagem. Vamos imaginar juntos, tá bem? Deserto, lugar isolado, multidão, tristeza pela morte de João Batista. Não esqueçam dos personagens. Nós temos aqui a multidão, nós temos os discípulos, nós temos Cristo. Como eu disse aqui agora, geograficamente nós temos o deserto, tem o mar da Galileia. E ao fim do dia, depois dos milagres, nós quando aqui oramos para os enfermos, e quando o enfermo é curado, a alegria transborda no nosso coração, não é verdade? E aqui Jesus tinha curado as enfermidades dessas pessoas. Você imagina a alegria que estava no meio daquela multidão, né? Mas os discípulos, no fim do dia, ao entardecer, no versículo 15, os discípulos foram ter com ele e disseram-lhe: já é muito tarde, e esse sítio aqui é isolado, nós estamos no meio do deserto. Olha, manda essas pessoas embora para que elas possam ir comprar alguma coisa para comer. Eu também disse aqui, às vezes nós pensamos que sabemos fazer melhor as coisas do que o próprio Deus, ou nos compadecemos até mais do que o próprio Deus. Os discípulos estavam ali preocupados com a multidão, com uma intenção até genuína no coração deles, mas Jesus responde para eles no verso 16 o seguinte: porém, Jesus observou, Jesus disse para eles: não há necessidade deles irem embora, deem em vós mesmos de comer. É interessante, porque humanamente falando, a necessidade deles irem embora. Estavam com fome, fisicamente já tinham caminhado aquele tempo todo. Então é natural de nós olharmos e dizermos: olha, está na hora de ir embora, não é? Aqui no culto pela manhã, quando vai dando ali meio-dia e meia, os irmãos já começam a ficar nervosos. E eu tenho quase certeza que por 97 anos. Por 97 anos. E Jesus olha para eles: não há necessidade deles irem embora. Pelo contrário, vá lá vocês e deem a eles de comer. Então os discípulos olham para o mestre novamente, cheios de sabedoria humana, e dizem: mestre, quase que impossível. Essa passagem passa-se por uns 4 evangelhos, e um deles diz: o senhor quer que eu vou lá e compre 200 denários de pães para saciar toda essa multidão? E Jesus então pergunta para eles, né? O que é que vocês têm? Quanto de comida, de alimento vocês têm? E algum deles diz: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho um vídeo que eu quero passar para vocês. Vede a multidão. Deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5 e 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém.
o visual nos ajuda a perceber um pouco mais do que se passou ali. Mas esse é o Cristo. O que chama a atenção, nós como igreja, nos próximos 100 anos, se Jesus não voltar antes, temos que ter essa consciência. Porque se você lembrar do que Cristo fez na última ceia, Ele faz a mesma coisa com essa multidão. Ele pega o pão, 5 pães e 2 peixes, e Ele dá graças a Deus, parte o pão e dá. Espiritualmente falando, porque essa primeira história, ela está a falar para nós como igreja, que Cristo é sim o nosso provedor. Você está com medo de perder o teu emprego? Está com medo aí do coronavírus? Ele é o que provém. Os discípulos olharam para 5 pães e 2 peixes, pensaram mais em 200 denários do que aquilo que eles tinham na mão. Mas eu perguntei aqui pela manhã, quantos peixes e quantos pães eles tinham? E mais o que eles tinham? Eles esqueceram de um detalhe importante, porque eles tinham 5 pães e 2 peixes, mais Jesus, o pão da vida. Tinha mais um pão lá, no Evangelho de João. Essa mesma multidão depois, Jesus, ela começa a seguir Cristo, não pelo pão da vida, mas pelo pão que sacia a fome, da carne. Mas eles tinham 5 pães e 2 peixes, mais o pão da vida. E com esses 5 pães e 2 peixes e o pão da vida, meu querido, nós como igreja, a Igreja Batista de Matosinhos, você como família, você como crente no Senhor Jesus, o milagre, a multiplicação pode acontecer. E eu tenho certeza que nesses 97 anos é o que tem acontecido, porque é impossível uma igreja de Cristo sobreviver sem Cristo. Então Cristo é aquele que multiplica. Agora, tem aqui a sua função, vá você mesmo e dá eles de comer. Cristo também tem essa parceria conosco. E, ironicamente, quantos cestos que sobram? 12. Para cada apóstolo. E cada um pegou o seu cesto para levar embora, para eles memorizarem. Vocês vão e dão de comer para multidão faminta. Não esqueçam isso, nós não podemos nunca esquecer isso como igreja. Tem uma multidão faminta aí fora. Tem uma multidão faminta a esperar por nós. Não é só a nossa fome que Cristo quer saciar. Ele quer saciar a fome daqueles que estão lá fora. Que venham os próximos 100 anos. Amém? Se Cristo não voltar, que venham os próximos 100 anos. Mas Ele multiplica a fome. Aliás, Ele sacia a fome de uma multidão. Nós precisamos levar. Jesus, Ele está falando para nós também. Vão vocês mesmos. Às vezes nós oramos pelo nosso bairro, nós oramos pela nossa comunidade, mas Cristo está dizendo, vai lá você. Mas eu também não tenho nada. O que você tem? O que você tem, meu irmão e minha irmã, eu posso te garantir, é o suficiente. É o suficiente. Porque o que eu tenho com Cristo, o milagre acontece. Mas Cristo está a nos ensinar, porque os discípulos estavam vendo os milagres acontecer. E eles esqueceram rapidamente que quem é que estava diante dele poderia, mesmo se fosse um peixe, tá? Mesmo se fosse sem peixe, Cristo ia multiplicar. Então Ele é aquele que provém. Mas eu quis ler o segundo texto, a segunda história. Eu vou ler novamente com os irmãos. Agora sim, no versículo 22 até o 33. Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos, quando Ele despede da multidão, quando Ele vai embora, quando o milagre acontece. E é interessante disso aqui, quero repetir. Geralmente quando um presidente, ou naquelas alturas de reis, os reis iam embora à frente, os seus súditos ficavam para tratar dos detalhes finais. Aqui é o contrário, Jesus bota os discípulos no barco e manda eles ir na frente, enquanto Ele, o rei, vai lá despedir das pessoas. É tudo o contrário com Jesus. Uma forma fantástica. Jesus, Ele cuida de nós primeiro de que qualquer outra pessoa cuidar. Hoje pela manhã aqui nós estávamos a apresentar a nossa bebê para Cristo, né? Eu tenho certeza que antes da minha esposa ou eu me preocupar com a minha filha, Cristo já está lá a cuidar dela. E é isso que Ele faz. Ele bota os discípulos no barco, vão,
do outro lado. Enquanto isso ele volta para despedir. Agora você imagina como é que não foi aquela despedida. Curou os enfermos, saciou a fome deles, o povo abraçando e gritando: mestre, mestre, mestre. Jesus então despede deles e vai embora. E começa então essa segunda parte. Logo a seguir Jesus mandou, no versículo 22 do capítulo 14, logo a seguir Jesus mandou os discípulos entrar no barco, disse-lhes para irem à frente para a outra banda do lago, enquanto ele se despedia da multidão. Depois subiu sozinho ao monte para orar. Quando anoiteceu, ainda lá estava sozinho. Entretanto, a embarcação estava bastante longe da terra, ia sendo abatida pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus então foi ter com os discípulos caminhando por cima das águas. Deixa eu só aqui parar um pouco. Quem conhece aquela zona da Galileia sabe que tem muitas montanhas, muitos morros altos. E Jesus então, ele vai agora sim para o seu tempo de férias, de solitude. Então ele vai para cima, ele sobe, vai até a montanha para ter um tempo sozinho. E é isso que ele faz, mas ele despede os apóstolos. Marcos fala que ele estava já no meio do lago, o barco. João disse que estava 5 a 6 quilômetros já para dentro do mar. Mas a verdade é que era uma distância longa, e desde o início, desde o fim da tarde, o vento estava contra a embarcação deles. E Cristo, lá do alto, observava, evidentemente. Cristo sobe para o alto e provavelmente ele observava. Mas aqui no texto diz que quando chegou a madrugada, no versículo 25, de madrugada Jesus foi então ter com eles. Um dos evangelhos diz que a quarta vigília da noite, eu disse aqui, às 3 da manhã até às 6 da manhã, no momento mais escuro da noite, Jesus então vai ter com ele, desce do monte e vai ter com aqueles discípulos, no momento mais escuro. Não é interessante? Eu tenho certeza que nesses 97 anos houveram-se muitos momentos escuros. Eu tenho certeza que na nossa vida há muitos momentos escuros. E quando nós estamos nessa embarcação e o vento contrário, também disse que eu gosto muito de pegar a minha bicicleta e ir até a foz e voltar como exercício diário. Mas quando eu desço que o vento está a favor, eu vou ter sem as mãos. Mas na volta, quando eu tenho que enfrentar o vento, é um desafio. E algumas das vezes, irmãos, eu tenho que descer da minha bicicleta e vou empurrar, porque por mais que eu pedale, eu não saio do local. E aqui essa embarcação traz sentir esse vento, né? E aqui são homens corajosos, homens que já sabiam os desafios do lago, do mar, mas eles estavam com medo. E piorou. E quando Jesus então do alto desce para ajudar, Jesus anda sobre as águas. Nós não sabemos aqui como é que Jesus chegou lá, porque ele sai do alto do monte, e às 3 da manhã, por volta das 3, ele vai ter com os discípulos. É uma distância longa. Eu não sei se ele foi até voando, os evangelhos não falam, mas também houve um milagre. Mas o evangelho diz que Jesus ele anda sobre as águas e ele vai em direção. As águas aqui representam tribulações, tá, irmão? O vento aqui representa dificuldades. Mas Jesus ele anda sobre as dificuldades. Por isso que ele é o Senhor, ele tem que ser o Senhor do nosso ser, da nossa vida, da nossa igreja, da sua comunidade, da sua casa, do seu lar, dos teus filhos. Porque a dificuldade, ele não impede ela a todo momento, elas vêm. Mas Cristo anda sobre as nossas dificuldades. Eu só quero chamar a atenção que enquanto eles estavam lá embaixo, no centro daquele lago, sozinhos, na noite mais escura, no momento mais escuro, Cristo observava. E a Bíblia diz que hoje, Cristo está sentado ao lado do Pai, no mais alto, a observar a cada um de nós. A cada um de nós. E que nos momentos de escuridão não se esqueçam disso, porque isso que acontece. Quando eles assustam, eles clamam. Eles têm medo.
Eu não sei, irmãos, eu tenho ficado mais velho, tenho ficado com mais medo. Eu fui a Mondim de Bastos, na sexta-feira, visitar um casal de missionários. E eles nos levaram para um piquenique. E lá, Mondim de Bastos tem a cascata mais alta de Portugal. E ali tem aquele rio lindo, lindo. A água nem dava aquilo, nem fria. Aqui, acredite ou não, água de cascata. Passei a mão, eu vou entrar. Vamos entrar, pastor? Vou. Fiquei ali quase 30 minutos. Limpa. Quando eu criei coragem para pular, pulei. Mas é coisa, pular e sair de medo. Tenho ficado com mais medo. Agora você imagina esses homens. E a vida é assim, nós temos medo. Por isso que a Bíblia tem tantos versículos que dizem, não temos. E esse é um deles. Jesus então diz para eles, não temos. Nós como igreja vamos enfrentar situações de medo. Nós como crentes e cristãos vamos ter momentos de medo. Nós estamos de passar, o mundo está a passar por uma situação de medo. E o mundo está a clamar por provisão. Já vimos que Jesus provém. Agora aqui, o que é que Jesus está fazendo? Jesus então, ele anda para proteger os seus apóstolos. Ele vai até o encontro para trazer proteção àqueles que estão em perigo, que ele amava tanto. E ele chegando, vem Pedro e diz, se tu és então, mestre, diga para mim ter ir contigo. Se és tu, fala para mim ir ter contigo. E é isso que acontece. Jesus diz para ele, venha, cuidado com o que você fala para Jesus, porque Jesus diz, venha. E Pedro então esquece um pouco do si, porque às vezes nós focamos no si de Pedro, mas esquecemos da coragem de Pedro. Porque ele se levanta e ele anda. E ele sai em direção ao mestre, mas por um momento ele começa a olhar para o vento. Eu tenho certeza que nós como igreja, alguns momentos da nossa vida nós olhamos para o vento. Não é verdade? É o banco para pagar, é a conta de luz, é o relacionamento, é a igreja, é os irmãos da igreja, é aquela confusão. E nós começamos a ficar confusos, com medo. E quando isso acontece, o que acontecia com Pedro? Ele começa a afundar. Lembra que Jesus ele anda por cima dos nossos problemas, das dificuldades desse mundo. Ele não quer nos ver por baixo, ele quer nos ver por cima. E quando então Pedro clama, mestre, me salva, Jesus imediatamente agarra a mão de Pedro e o puxa. Não tenho dúvidas que ao longo dos anos, a mão de Cristo tem tirado muitas pessoas de debaixo das águas e colocado por cima das águas. Esse é o Cristo que nós servimos, aquele que multiplica os pães, aquele que cura a enfermidade física, está preocupado com o ser humano no seu todo. E aqui é o mesmo Cristo que mesmo no escuro da noite, mesmo no mais profundo dos nossos temores, ele está lá de cima a observar. Agora o que Pedro erra, o erro de Pedro, se eu posso dizer assim, ele não fez aquilo que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu prossigo olhando para o autor e consumador da fé. É isso que nós temos que fazer como igreja, é isso que você tem que fazer como igreja. Não é prosseguir e olhando para A ou B ou C, mas prossegue olhando para o autor e consumador da fé. Então Pedro, quando ele retoma isso, ele dá a mão ao Senhor, o Senhor o tira daquelas águas. É isso que Cristo quer fazer e está fazendo em nossas vidas. Por isso que eu gosto de datas como essas, que nos fazem olhar para o passado, porque o passado ele é importante no sentido que, olha as experiências, olha o que Deus fez. O apóstolo Paulo em Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, ele fala, nós somos rodeados de uma imensa multidão de testemunhos. Porque é isso que Cristo faz. Cristo tirou Pedro, Cristo tirou os Givas, Cristo tirou cada um de nós dos nossos pecados, dos nossos erros, e estabeleceu, hoje nós podemos dizer que estamos no barco com Cristo e nós estamos por cima dos problemas. Eu acho que os Cis da nossa vida, eles fazem parte, sempre vão fazer. O Si aqui que representa aquilo que Cristo estava a dizer, pessoas, homem de pouca fé.
E nós temos, irmãos, momentos de pouquíssima fé. Pouquíssima fé. E Cristo sabe. É por isso que Ele estende a mão e nos tira quando nós clamamos a Ele. Ele vai nos proteger. Quero caminhar para o final com o versículo 33. Quando eles subiram, nesse caso Pedro e Jesus, quando eles, 32, peço desculpa, quando eles subiram para o barco, o vento parou. Os que estavam na embarcação inclinaram-se diante de Jesus e exclamaram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu só quero passar esse mais um vídeo e eu já estou a caminhar para o final. Bem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. A vida cristã, ou a vida da igreja, também é um andar sobre as águas. A nossa vida é um andar sobre as águas. E nós não podemos duvidar, mas também não podemos esquecer desse final maravilhoso. E quando Pedro e Jesus então entram no barco, quem é que está no barco? Quando Jesus e Pedro entram no barco, o vento se acalma. A palavra de Deus já nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria permanece. Jesus disse que teríamos aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo, que Ele venceu. Então Jesus entra no barco e é isso que se cumpre, a paz que Ele nos dá, a paz que Ele dá a cada um de nós. E com o Espírito Santo em nossa vida, nós podemos andar assim de uma maneira sobrenatural. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Mas que não esqueçamos que tudo isso é simplesmente para uma coisa: para que o nome de Cristo seja glorificado. Quando eles entram então na embarcação, aqueles discípulos todos ali, a ver o que aconteceu, a experiência de Pedro, eles olham para Cristo e dizem: Senhor, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E se inclinaram e exclamaram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então esse é o segredo da vida. Se você, meu irmão, minha irmã, não sabe qual é o segredo da vida, esse é o segredo da vida. Quer ser um homem, quer ser uma mulher feliz, esse é o segredo da vida. Se prostre diante do Senhor Jesus, se incline diante do Senhor Jesus e declare do seu coração que verdadeiramente Ele é
o Filho de Deus. E traz alegria saber que por 97 anos e outros, o povo que tem entrado aqui tem se inclinado, tem se prostrado diante do Senhor e declarado que Ele é o Filho de Deus. Vamos ficar de pé e fazermos uma oração a declarar isso nesse domingo especial de celebração. Vamos declarar que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Você não precisa se inclinar com os seus joelhos, você não precisa se inclinar e beijar o chão, mas incline o vosso coração nesse momento e vamos declarar que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer, Senhor. Nós reconhecemos, Deus, que na nossa caminhada, Deus, há ondas, ventos contrários, dificuldades, mas como nos alegra o coração que o Senhor está sentado no mais alto, a nos olhar, seja no cair da tarde, seja no início do dia, ou até mesmo, Deus, no momento mais escuro da noite, o Senhor está a nos olhar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. O Senhor é o pão da vida, e aquele que come e bebe de ti nunca mais tem fome e sede, e nós podemos testemunhar isso. A nossa alma, o nosso coração está saciado, porque o Senhor nos deu de comer e nos deu de beber. Então, Deus, eu quero tomar a liberdade que o pastor José me deu como anjo dessa igreja, de orar com a igreja, Deus, e nos prostrarmos mais uma vez, coisa que tem sido feita aqui ao longo de muitos anos, há quase um século, Senhor. Nós queremos nos prostrar com o nosso coração diante do Senhor, pois reconhecemos os teus milagres e dizemos que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. A Ti toda a honra e a Ti toda a glória, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Pai, nós oramos agradecidos no santo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você concorda com essa oração? Diga amém. Amém. Deus nos abençoe. Quero só salientar que a primeira música tem como título Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. É com esse objetivo, então, do aniversário da Igreja, que apesar das dificuldades, desta pandemia, de tudo o que se tem passado, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E tudo que nós possamos ofertar, tudo já é dele. E então aquilo que nós podemos ofertar de maior agrado é o nosso louvor e a dedicação. Então podemos dedicar a ele e deixamos com esta letra. Ouçam e façam das nossas palavras as vossas palavras também. Até